Então, seguindo o nosso processo de estudos, este quarto capítulo, né, nós entramos agora no quarto capítulo. Então, no capítulo 4, nós vamos estudar as mudanças na atenção à saúde e à gestão da clínica. Então, ele vem discutir uma nova clínica, né, as mudanças, né, que devem ser feitas na atenção à saúde e, no segundo momento, ele vai discutir a gestão da clínica, trazendo uma série de reflexões e elementos para se pensar a gestão da clínica. O capítulo 4 ele está organizado da seguinte forma, né? Ele considera as respostas às condições crônicas nos níveis 3, 4 e 5 do modelo de atenção às condições crônicas, aquele que nós vimos, daquela pirâmide. Para isso, ele adentra o espaço da clínica e propõe mudanças, né, mais agudas, mais profundas na atenção à saúde que instauram uma nova clínica compatível, né, com o manejo das condições crônicas. Além, né, de propor uma nova clínica, ele detalha uma nova forma de gestão dos sistemas de atenção à saúde, a gestão da clínica. A gestão da clínica, para ele, né, representa um movimento de mudança da gestão convencional dos meios, né, seja recursos humanos, materiais e financeiros, para a microgestão dos fins, a gestão da intimidade do encontro clínico. Considera os fundamentos dos sistemas de atenção à saúde que convocam de forma definitiva a gestão da clínica. Mostra as suas origens, né, na gestão gerenciada, né, no gerencialismo norte-americano e na governança clínica do Reino Unido, e define o que é gestão da clínica e aponta suas tecnologias principais, né, para a gestão da clínica. As diretrizes clínicas, né, constituem a tecnologia mãe, da qual derivam 4 outras ferramentas de gestão da clínica. Uma é a gestão da condição de saúde, a gestão do caso, a auditoria clínica e as listas de espera. Essas 5, né, tecnologias, elas são desenvolvidas em termos de conceito, né, ele vai trazer conceito, importância, indicações, processo de implementação e evidências sobre essas aplicações. Então, no capítulo, ele vai se fixar nos níveis 3, 4 e 5 do modelo de atenção às condições crônicas, que implica a utilização da gestão da condição de saúde nestes níveis, né? E aborda também no capítulo uma metodologia de implementação do modelo de atenção às condições crônicas por meio de intervenções de aprendizagem colaborativa entre diferentes projetos. E nessa lógica, né, do aprendizado, os participantes de um projeto colaborativo de implementação do modelo de atenção às condições crônicas opera com um modelo de melhoria à semelhança dos programas de qualidade. É apresentado um sistema de avaliação das RAS, né, que permite monitorar e avaliar a situação dessas redes desde um sistema fragmentado até, né, a composição de uma rede integrada. Um capítulo muito importante. Então, o primeiro debate que ele vem trazendo é uma nova clínica, as mudanças na atenção à saúde. O modelo, né, do MAC, né, o modelo de atenção às condições crônicas, implica assumir que se devem promover mudanças profundas na forma como se presta a atenção à saúde. Essas mudanças são necessárias porque, né, não podemos criticar a clínica do século XIX no mundo de um século XXI. Então é preciso, de fato, mudar, né? Segundo ele, o fracasso dos sistemas de atenção à saúde fragmentados no plano micro, né, determinou a falência da principal instituição que sustentou a consulta médica de curta duração.
Então, para ele, né, para se ter sucesso no manejo das condições crônicas, há que se estabelecerem, né, modificações radicais na forma que se dão os encontros clínicos entre equipes e profissionais de saúde. E aí ele vem em destaque, ó, não é demais afirmar que uma atenção adequada às condições crônicas institui uma nova clínica, né, uma nova forma de fazer clínica. Essas mudanças na atenção à saúde são muito significativas e profundas e estão integradas, né, no modelo de atenção às condições crônicas, especialmente porque devem requalificar no plano horizontal, e isso é importante, né, horizontalizar as intervenções produtivas entre equipes de saúde proativas e preparadas e pessoas usuárias ativas e informadas que são imprescindíveis para a obtenção de resultados clínicos e funcionais para a população, tal como se propõe no, nos casos, né, de condições Então, ele vem trazendo um debate que é importante, né, e virar uma chave importante, e também é a principal chave de leitura para se pensar essa nova clínica, é uma lógica, né, de mudar, né, a primeira mudança que precisa ser feita é da atenção prescritiva e centrada na doença para a atenção colaborativa e centrada na pessoa e na família. Então, essa é uma chave. Para que as relações produtivas se consolidem entre as equipes de saúde e as pessoas usuárias, deve ser superada a atenção prescritiva e centrada na doença, implantada uma nova forma de relação que se denomina de atenção colaborativa das condições crônicas, ou de atenção centrada na pessoa e na família. A atenção colaborativa, né, que ele traz aqui, centrada na pessoa e na família, ela vai reposicionar as pessoas usuárias na relação com os profissionais de saúde. Por quê? Porque elas deixam de ser pacientes para se tornarem as principais produtoras sociais de sua saúde. Então aqui também está a lógica do autocuidado, né, e da orientação para o autocuidado. Por isso, alguns sistemas de atenção à saúde já consideram as pessoas usuárias como membro da equipe de atenção à saúde, especialmente na atenção primária à saúde. Então aqui, neste ponto, ele vai trazer um debate muito interessante. E ele vai fazer o paralelo, né, a relação, né, que tem entre quando a pessoa é tratada como paciente e quando a pessoa é tratada como agente, né, no processo, né, na atenção às condições crônicas. Então, olha só, quando a pessoa é entendida como paciente, ela cumpre as prescrições da equipe de saúde. Quando ela é entendida como agente, ela compartilha com a equipe a responsabilidade por sua saúde. Quando é entendida como paciente, atua passivamente. Como agente, atua proativamente. Como paciente, expõe sua queixa e narra sua história quando solicitada pela equipe de saúde. Quando agente, é assertiva, partilha sua queixa e sua história e elabora conjuntamente com a equipe de saúde o plano de cuidado de acordo com suas necessidades, os seus valores e as suas preferências. Como paciente, segue as prescrições da equipe. Como agente, decide o que fazer em conjunto com a equipe de saúde. Como paciente,
confia exclusivamente na equipe de saúde para resolver seu problema. Como agente, ela busca apoio e orientação da equipe de saúde para resolver o seu problema. Como paciente, aprende sobre a sua condição crônica com a equipe de saúde. Como agente, se auto-informa e aprende com a equipe de saúde sobre sua condição crônica. Como paciente, responde às questões da equipe de saúde sobre a evolução de sua condição crônica. Como agente, compartilha com a equipe de saúde a evolução de sua condição crônica e a monitoria e monitora, né, nos períodos entre os contatos com os profissionais. Como agente, recebe prescrições sobre medicamentos da equipe de saúde e, como agente, torna-se corresponsável pelo tratamento medicamentoso com a equipe de saúde. Como agente, demanda o sistema de atenção à saúde quando sente necessidade. E como agente, demanda o sistema de atenção à saúde quando sente necessidade, mas também é contatada, né? Ou seja, tem uma busca ativa ativamente pelo sistema, conforme o plano de cuidados. Então, a atenção centrada na pessoa e na família, ela opera com 4 conceitos-chave: dignidade e respeito, compartilhamento de informações, participação e colaboração. Dignidade e respeito, neste caso, significa que as equipes de saúde ouvem e respeitam as perspectivas e escolhas das pessoas e das famílias, bem como incorporam nos planos de cuidados os seus conhecimentos, valores, crenças e características culturais. Compartilhamento de informações, neste caso, né, dentre esses 4, implica a comunicação e a troca de informações completas e não, né, enviesadas entre a equipe de saúde e as pessoas e as famílias, de maneira positiva. As pessoas e as famílias devem receber informações amplas, oportunas e fidedignas para que possam participar efetivamente do processo decisório da saúde. Então, neste caso, as pessoas e as famílias, elas devem receber informações amplas, oportunas e fidedignas para que possam participar efetivamente do processo decisório da saúde. Então, isso é importante, né, destacar. A participação, né, que é o outro elemento, exige que as pessoas e as famílias sejam encorajadas e apoiadas para participarem das decisões sobre a atenção à saúde em todos os níveis em que queiram. E a colaboração, né, que é o último ponto, expressa-se numa relação cooperativa entre as pessoas, as famílias e a equipe de saúde para juntos, né, desenvolverem, implementarem e também avaliarem os programas de saúde e a prestação dos serviços. Então, neste caso, o que ele destaca é que a atenção centrada na pessoa e na família coloca um conceito-chave. E esse conceito-chave é aliança terapêutica, que consiste numa agenda comum na troca de informações, nas decisões que são compartilhadas e no estabelecimento de relação de confiança, de respeito, de empatia entre a equipe de saúde e as pessoas usuárias dos sistemas de atenção à saúde. E aí ele traz, né, aqui um destaque que há evidências de que quando a aliança terapêutica ela se institui, ela possibilita uma maior adesão aos tratamentos e também os resultados sanitários são melhores, né? E aí a participação da pessoa e da família na atenção à saúde envolve a compreensão, né, e aí um destaque do processo saúde e doença e os fatores que influenciam. Né? Então, essa participação da pessoa e da família na atenção à saúde envolve também o autodiagnóstico e o manejo de certos sintomas menores, a seleção em parceria com os profissionais de saúde dos tratamentos,
ou seja, o usuário participa deste processo, né? O uso apropriado das tecnologias de tratamento e também de medicamentos, o monitoramento dos sintomas e da evolução do tratamento, a consciência sobre a segurança das tecnologias sanitárias utilizadas, né, ter consciência disso, tanto o profissional, tanto quanto o usuário, a adoção de comportamentos de promoção da saúde e de prevenção das condições de saúde. Para que isso, de fato, possa ocorrer, a atenção centrada na pessoa e na família, ele aponta que precisa de 3 estratégias fundamentais. São elas, né? A atenção colaborativa com a equipe de saúde, a alfabetização sanitária e o autocuidado apoiado. Então, isso é muito interessante. Repetindo, né? Atenção colaborativa com a equipe de saúde, a alfabetização sanitária e o autocuidado apoiado. A atenção centrada na pessoa e na família convoca, né, habilidades que sejam comunicacionais de forma singular das pessoas usuárias e das equipes de saúde, né? Ou seja, sem ruído nenhum de comunicação. De parte das pessoas usuárias implica o quê? Né? A estruturação do processo narrativo, a reflexão sobre sua condição de vida, a reconstrução da sua história, né? E a identificação com a saúde. Em relação às equipes de saúde, né? No caso das equipes de saúde, o desenvolvimento da escuta e das habilidades comunicativas, a busca da empatia para com o outro e a reflexão sobre a prática mediada pelos saberes individuais e pela vivência também interdisciplinar. Então, esses pontos aqui, né, que ele traz no livro sobre o conjunto das atenções, então você escuta, né, vocês vão escutar os podcasts, né, sobre essas atenções para o documento, né, fiz isso para o documento não ficar muito extenso. Então, são essas atenções, né? A atenção não programada e a atenção programada. A atenção uniprofissional e a atenção multiprofissional. A atenção médica especializada e a atenção médica generalista. A atenção presencial e a atenção não presencial. A atenção individual e a atenção em grupo. A atenção profissional e a atenção por leigos. A atenção profissional e o autocuidado apoiado. Então, ele vem trazer agora o conceito, né, de gestão da clínica. A gestão da clínica, para ele, né, é um conjunto de tecnologias de microgestão da clínica, destinado a promover uma atenção à saúde de qualidade. De que modo? Né? Centrada nas pessoas, efetiva e estruturada com base em evidências científicas, segura, que não cause danos às pessoas e aos profissionais de saúde também, eficiente, provida com os cursos ótimos, né? Oportuna, prestada no tempo certo, equitativa, de forma a reduzir as desigualdades injustas. Então, as tecnologias de gestão da clínica, né? Então, ele coloca aqui as diretrizes clínicas, a gestão da condição de saúde, a gestão de caso, auditoria clínica e lista de espera. Então, o conceito de diretrizes clínicas, né? O que ele traz isso no campo conceitual? O que são diretrizes clínicas, né? São recomendações preparadas de forma sistemática com o propósito de influenciar decisões dos profissionais de saúde e também das pessoas usuárias a respeito da atenção apropriada em circunstâncias clínicas que são específicas. As diretrizes clínicas, né, ou seja, que são baseadas na medicina baseada em evidência, bem como as outras tecnologias de gestão da clínica, elas vão se assentar na medicina baseada em evidência, MBE, entendida como o uso consciente, explícito e prudente da melhor evidência para tomar decisões a respeito da atenção à saúde. A prática
da medicina baseada em evidência significa a integração da capacidade clínica individual com a melhor evidência clínica externa, provinda da pesquisa científica, né? Então, segundo ele, por essa razão, a epidemiologia clínica encontra aqui um campo bem interessante e privilegiado de atuação. Então, os tipos de diretrizes clínicas, né? As linhas guias e os protocolos clínicos. Então, no caso, há dois tipos principais de diretrizes clínicas, né? As linhas guias, né? Guidelines, e os protocolos clínicos. Alguns autores, segundo ele, né, mencionam um terceiro instrumento, as vias clínicas, que são recomendações que se aplicam geralmente a pessoas internadas em hospitais ou hospitais-dias e que consideram as ações referentes a cada dia de internação e critérios de alta. As linhas guias, né, elas são recomendações sistematicamente desenvolvidas e têm o objetivo, né, de prestar a atenção à saúde apropriada em relação a uma determinada condição de saúde, realizada de modo a normatizar, né, ou seja, normatizar todo o processo ao longo de sua história natural, cobrindo, então, portanto, né, as suas intervenções promocionais, preventivas, curativas, cuidadoras, reabilitadoras e paliativas realizadas em todos os pontos de atenção da rede, né? Então é ver ele de uma forma mais integral. As linhas guia, né? Então elas normatizam todo o processo de atenção à saúde, em todos os pontos de atenção, observando a ação coordenadora da atenção primária à saúde, né? As linhas guia, então, mais uma vez, ele diz que elas normatizam todo o processo de atenção, né, à saúde, em todos os pontos de atenção, obedecendo que seja coordenado pela atenção primária à saúde. De outra forma, os protocolos clínicos, né, as linhas guias, são uns protocolos clínicos, eles são recomendações, né, sistematicamente desenvolvidas com o objetivo de quê? Né? De prestar atenção à saúde apropriada em relação a partes do processo de uma condição de saúde e em um ponto de atenção à saúde determinado. Então, assim, os protocolos, né, clínicos, eles são documentos. Então, né, as linhas guias, elas normatizam e dão essa orientação, né, essa direção. Os protocolos clínicos, eles são documentos específicos mais voltados à ação de promoção, prevenção, cura, cuidado, reabilitação ou paliação, em que os processos são definidos com maior precisão e menor variabilidade. Utilizando uma metáfora, né, pode-se dizer que as linhas guias são o filme e os protocolos clínicos os fotogramas. Então, as funções, né, das diretrizes clínicas. Então, tem uma função gerencial, uma função comunicacional, uma função educacional e uma função legal. As diretrizes clínicas, né, cumprem essas funções. Então, no caso, a função gerencial, ela decorre da necessidade de se controlar a lei da variabilidade dos serviços de saúde. O controle, né, da variabilidade faz-se fundamentalmente por quê, né? Pela verificação das evidências e sua incorporação, né, nas linhas guias, ou seja, alimentar as linhas guias e os protocolos clínicos. Subsidiariamente, adotam-se as tecnologias de auditoria clínica, né, especialmente as tecnologias de gestão da utilização dos serviços de saúde. Além disso, né, a utilização de diretrizes clínicas é fundamental para reduzir a complexidade da gestão da atenção pela via, né, de padronização dos processos, tornando mais gerenciável, né, mais fácil de gerenciar a atenção à saúde.
Segundo ele, além disso, as linhas guia, como instrumentos gerenciais, devem gerar uma planilha que contenha os parâmetros da atenção à saúde que vão governar a elaboração da programação dos serviços de saúde em relação à condição de saúde específica. E aí, é importante, né, a gente, sobre as funções das diretrizes clínicas, uma outra função é a função educacional, que decorre de quê? Né? Da utilização das diretrizes clínicas como instrumentos dos processos de educação permanente para os profissionais de saúde e de educação em saúde para as pessoas usuárias dos sistemas de atenção à saúde. Assim, né, os instrumentos de normatização dos processos de trabalho em saúde, depois que eles são elaborados, eles devem ser transformados em protocolos educacionais que devem ser apropriados pelos profissionais de saúde e pelas pessoas usuárias do sistema de atenção à saúde. Então, segundo ele, isso é importante porque o objetivo fundamental das diretrizes clínicas é mudar os comportamentos dos profissionais de saúde e das pessoas usuárias de saúde, né, dos sistemas de atenção à saúde. A função, né, comunicacional, outra função, função comunicacional, o que ela pressupõe? Pressupõe o uso das diretrizes clínicas como instrumentos de comunicação entre o sistema de atenção à saúde e os seus profissionais e também a população. Então, segundo ele, para isso, as diretrizes clínicas escritas numa linguagem singular, ela tem que ser mais inteligível para os profissionais de saúde, devem ser editadas sob forma de outros produtos comunicacionais. Para quê? Para que sejam apropriadas pelas pessoas usuárias comuns, né? A função comunicacional, ela objetiva também garantir uma ação comunicativa dentro das organizações de saúde, de atenção à saúde, né, em que todas as pessoas envolvidas nos cuidados da saúde adotem, né, as mesmas diretivas de ação. Então, uma organização sem diretrizes clínicas implantadas, ela será necessariamente uma organização anômica, né? Onde cada qual cria suas próprias rotinas de cuidado, e isso desorganiza muito o processo, né? Por isso, quando se normatizam os procedimentos a serem seguidos por todos os profissionais de saúde e quando, né, se socializa esse conhecimento, cria-se a possibilidade de uma comunicação mais horizontal e vertical compatível com a ação comunicacional do planejamento. Numa organização em que, né, segundo ele, os procedimentos não estejam normatizados em diretrizes clínicas, cada profissional ele vai agir conforme sua orientação pessoal, gerando graves problemas de planejamento e problemas também de comunicação. Por fim, né, as diretrizes clínicas elas vão cumprir uma função legal. Isso ocorre por quê? Porque as cortes, né, de justiça, especialmente nos países desenvolvidos, cada vez mais, né, e aí aqui é interessante, né, ao julgar os contenciosos, né, nos sistemas de atenção à saúde, eles utilizam como base de suas deliberações as diretrizes clínicas. Então, se isso não tiver normatizado, né, então, portanto, a obediência às normas, né, que são definidas nas linhas guia e nos protocolos clínicos, acaba por constituir uma proteção, né, jurídica para os profissionais e para as organizações de saúde. Então, quando está normatizado e as diretrizes são claras e registradas, né, ou seja, tem menos problemas de judicialização, né? Ou no processo de judicialização, né, tem mais proteção. O processo, né, de elaboração das diretrizes clínicas. Então, ele vai definir aqui, pontuar os processos, né? A escolha da condição de saúde,
a definição da equipe de elaboração, a análise situacional da condição de saúde, a busca por evidências e de experiências relevantes sobre a condição de saúde, a estratificação dos riscos, a construção dos parâmetros de programação, a formalização das diretrizes clínicas, a validação das diretrizes clínicas, a avaliação das diretrizes clínicas, a publicação das diretrizes clínicas e a revisão das diretrizes clínicas. Então, a implantação das diretrizes clínicas, né? Qual que é a estratégia de implantação? Distribuição de material escrito, né? Efetividade, mais, né? Feedback, né? Mais, auditoria clínica, mais, opinião de clínicos líderes, mais, educação permanente individual, isso também, ou seja, qualifica, né, a efetividade é grande. Educação permanente em grupos também é grande a efetividade. Lembretes pelos prontuários clínicos também é efetivo, né? Combinação dessas estratégias. Então, combinação de todas essas estratégias ele coloca como, ou seja, muito positivo. Ele vai falando da efetividade, né? Ele coloca meio que aqui uma classificação de efetividade, né? Então, quando você distribui o material por escrito, tem uma efetividade. Quando você dá retorno, né, dá feedback, tem a sua efetividade. A auditoria clínica também, né, na implantação é efetivo, opinião, né, de clínicos, líderes, né, então, educação permanente individual e em grupos também muito importante, então, assim, ele vai elevando esse grau, lembrete, né, pelos prontuários clínicos também, e quando dá uma combinação de tudo isso, ou seja, a efetividade é muito positiva. As evidências, né, sobre as diretrizes clínicas, né, o que traz como evidência? Melhoram a coordenação entre as equipes de saúde, são eficazes na padronização clínica, contribuem para a redução das internações hospitalares e das taxas de permanência, aumentam a satisfação das pessoas usuárias, melhora a qualidade da atenção, elevam a melhores resultados clínicos, diminuem o uso de medicamentos e reduzem os custos da atenção à saúde. Então, as singularidades das diretrizes clínicas no modelo de atenção às condições crônicas, né? Então, o que tem de singular nessas diretrizes? A estratificação da condição de saúde por riscos, segundo o modelo de pirâmide de riscos, definição de parâmetros populacionais para cada extrato de risco, ou seja, 85% de gestantes de risco habitual e 15% de alto risco, né, que ele deu um exemplo. A definição de parâmetros de cobertura populacional por tipo de intervenção para cada extrato de risco, 100%, por exemplo, 100% dos idosos de risco habitual realizam uma consulta médica anual, 100% dos idosos frágeis realizam 3 consultas médicas anuais. A definição das situações de alta complexidade que exigem a gestão do caso, né? Então, as singularidades, né, dos modelos das diretrizes clínicas do modelo de atenção à saúde, às condições crônicas. Outras funcionalidades, né, das diretrizes clínicas na gestão da clínica. Então, assim, o desenho do programa de atenção à condição crônica, a definição dos indicadores de estrutura, processos e resultados, o desenho, né, do sistema de monitoramento, linha de base e medição longitudinal. Ou seja, a construção de uma linha de base e depois a medição que é mais longínqua, né? O conceito, né, que ele traz aqui de gestão da condição de saúde. O que ele está chamando de gestão da condição de saúde? A gestão da condição de saúde pode ser definida como o quê? O processo de
gerenciamento de uma determinada condição de saúde, já estabelecida por meio de um conjunto de intervenções gerenciais, educacionais e no cuidado, com o objetivo de quê, né? De alcançar bons resultados clínicos de forma eficiente, de reduzir os riscos para os profissionais e para as pessoas, contribuindo para a melhoria da qualidade da atenção à saúde. Ou seja, um processo de gerenciamento de uma determinada condição de saúde. Então, como que ele vai colocar isso de forma gráfica, né? Então, é a elaboração da linha guia com estratificação de risco. De que modo, né? Construção do plano de cuidado, gestão dos riscos da atenção, mudança de comportamento, né? Tanto institucional, né? Tanto profissional quanto dos usuários, né? Por meio de quê? Por meio da educação permanente e por meio da educação em saúde e programação da condição de saúde. O plano de cuidado. Então, o que envolve o plano de cuidado, né? O diagnóstico físico, psicológico e social, a explicitação das intervenções de curto, médio e longo prazos e a definição dos responsáveis por elas na equipe multiprofissional, a elaboração conjunta de metas a serem cumpridas, a definição dos passos para alcançar essas metas, a identificação dos obstáculos ao alcance dessas metas, as ações para superar estes obstáculos, né, que foram colocados, o suporte e os recursos necessários para alcançar as metas, o estabelecimento do nível de confiança da pessoa usuária para alcançar essas metas e o monitoramento que seja conjunto também dessas metas. O conceito, né, de gestão de risco das atenções. Então, o que ele está chamando de gestão dos riscos da atenção? A gestão dos riscos da atenção procura o quê? Aumentar a capacidade das organizações de saúde e de seus membros para quê? Para desenvolver ações positivas que reduzam os riscos de morte, de danos e de sequelas para as pessoas usuárias e para também os profissionais de saúde e as suas consequências também econômicas, morais ou de prestígio para as organizações de saúde. A gestão dos riscos da atenção, né? Então, quais são os pontos que ele coloca para a gestão dos riscos da atenção? Então, o que ele fala? Olha, tem que ter a definição de padrões ótimos de segurança, a implantação de sistema de registro de eventos, né, adversos dos eventos que acontecerem, a implantação de sistema de vigilância de risco com a farmacovigilância, implantação de sistema de ouvidoria que acolha as informações sobre más práticas dadas pelas pessoas usuárias, a articulação com o sistema de auditoria, a implantação de sistema de educação permanente em riscos da atenção, a informação das pessoas usuárias sobre os riscos e benefícios da atenção à saúde, as intervenções educacionais. Então, aqui ele vai dar, né, ou seja, trazer luzes para esse processo, né? A educação permanente dos profissionais da saúde com base nos princípios da andragogia. A educação em saúde das pessoas usuárias com base em tecnologias dos campos da educação e da psicologia. Então, a educação permanente efetiva com base na andragogia. O que significa isso? Ela é centrada no aprendiz, ela é centrada na independência e na autogestão da aprendizagem, ou seja, na autogestão, né, na própria gestão da aprendizagem, valorização da aprendizagem tutorial, valorização da aprendizagem por problemas, valorização da aprendizagem significativa, valorização dos círculos de pares, integração dos fatores de mudança da prática profissional, predisponentes, habilitadores, reforçadores e multipotenciais, realizada de forma permanente e em tempo protegido, ou seja, tempo garantido para que essa formação ela aconteça.
educação em saúde, né, que está ligado à perspectiva, né, tanto dos profissionais quanto, né, para os usuários, né, dos profissionais para os usuários no processo de educação em saúde. Tem uma de suas bases nas diretrizes clínicas baseadas em evidência, valorizadora do repertório de conhecimentos, habilidades e práticas das pessoas usuárias, né, os conhecimentos e habilidades que vêm e práticas dos usuários, focalizada nas mudanças de comportamento das pessoas usuárias, principalmente na lógica do autocuidado, né, uso de tecnologias que estimulam as mudanças de comportamento, modelo transteórico, entrevista motivacional, grupo operativo e técnicas de solução de problemas, uso de ferramentas de comunicação efetivas, né? Avaliação da eficácia dos métodos comunicacionais. Então, a programação da condição de saúde. O que ele chama de a programação da condição de saúde? A programação da condição de saúde estrutura-se em 3 momentos. O que significa isso? Como que é organizado esses 3 momentos? A elaboração da programação da condição de saúde, o contrato de gestão, né, na programação da condição de saúde e o monitoramento da avaliação. A programação local faz-se em cada ponto de atenção da raça, ou seja, a programação local ela tem que ser feita em cada ponto, né, da raça. Programação, o monitoramento e avaliação. A planilha de programação das linhas guias, a programação local por estratos de risco, a elaboração, o monitoramento e avaliação do contrato de gestão e o pagamento por performance, né? O pagamento de acordo com a performance, né, dos serviços. O conceito que ele traz, né, de gestão de caso. A gestão de caso é o processo cooperativo que se desenvolve entre um profissional gestor de caso e uma pessoa portadora de uma condição de saúde muito complexa e sua rede de suporte para quê? Para planejar, monitorar e avaliar opções de cuidado e de coordenação da atenção à saúde de acordo com o quê? Com as necessidades da pessoa e com o objetivo de quê? De propiciar uma atenção de qualidade, humanizada e capaz de aumentar a capacidade funcional e de preservar a autonomia individual e familiar. O processo, né, de desenvolvimento da gestão de caso. Então, ou seja, a seleção do caso, a identificação do problema, a elaboração e implementação do plano de cuidado, o monitoramento e avaliação do plano de cuidado. As evidências, né, sobre a gestão do caso, o que traz de resultado? Né? Diminui as urgências por agudização das condições crônicas, diminui as internações hospitalares, evita as internações sociais, provê um contato humano, né, e duradouro com as pessoas portadoras das condições muito complexas, monitora as intervenções médicas, reduzindo, né, eventos adversos, e aumenta principalmente a satisfação dos usuários. O conceito, né, que ele traz no livro de lista de espera. As listas de espera constituem uma tecnologia de gestão da clínica que é orientada a racionalizar o acesso a serviços em que existe um desequilíbrio, né, ou seja, está desequilibrado a perspectiva da oferta e demanda. Segundo ele, essa tecnologia, para funcionar de forma adequada, implica 2 condições essenciais. O quê? A transparência, né, e o ordenamento por riscos do acesso da população aos serviços de saúde. Né? Então, tem que ter transparência e ordenar certinho, né, os riscos do acesso da população aos serviços. O conceito que ele traz no livro de auditoria clínica. Né? O que é auditoria clínica? É o processo sistemático pelo qual os profissionais de saúde continuamente monitoram e avaliam suas práticas clínicas, a organização dos serviços, as funções gerenciais
e as atividades educacionais. Então, qual que é o ciclo, né, que ele coloca da auditoria clínica, né? Identificação do problema, definição de padrão ou meta, avaliação da consistência entre o problema e o padrão ou a meta, identificação da mudança, implementação dessa mudança, monitoramento da mudança. Então, e aí, ou seja, é um ciclo, né? Identificação do problema, e aí fica num processo circular. As tecnologias da auditoria clínica, a revisão do uso, né, o que traz, né, a perfilização clínica, a apresentação de casos, a revisão de eventos sentinelas, a revisão de eventos adversos, os surveys, né, que são as tecnologias de tratamento de dados, né, tratamento de informações. As tecnologias de revisão do uso, né? O que ele está chamando disso? A revisão prospectiva, a revisão concomitante, a revisão retrospectiva, a segunda opinião, né? Uma outra opinião, e a revisão por pares, né? Pelos profissionais pares. Então aqui nós chegamos no final, né, do quarto capítulo e alguns pontos que são importantes para ser pensados, né? As terminologias, né, nos slides anteriores sobre, né, perfilização da clínica e a maioria dos conceitos que foram trazidos, depois eu vou tentar fazer uma, porque o documento, para não ter um documento não ficar gigante, né? Eu vou tentar fazer um podcast trazendo, né, em linhas gerais, elementos para se pensar isso. Então, este é o último, né, nosso último ponto, que é a implementação do modelo de atenção às condições crônicas, né, o MAC. Então, ele vem dizer o seguinte, que a implementação, né, deste modelo pode ser feita por várias maneiras, né, não é fechado, não é estanque, mas ele sugere que ela seja realizado por processos de mudanças, né, que sejam deliberados, assentados em tecnologia, né, de educação que sejam muito potentes. Esse livro deste professor é muito bom e, como eu disse lá no início, ele praticamente reordenou a atenção, né, primária no SUS a partir, né, dessas provocações que ele trouxe, né, nas pesquisas dele. Então, vamos ficando por aqui. Um abraço.